Bom dia, queridos, a paz do Senhor, que Deus os esteja abençoando nessa manhã maravilhosa de terça-feira que o Senhor fez para mim e para você. Quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de Efésios, no capítulo 4, apóstolo Paulo falando ali da glória de Deus, não é? Das misericórdias do Senhor sobre nossa vida e nos incentivando a mantermos a unidade na fé. Diz o texto no versículo 1: Rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor e uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns aos profetas e outros para evangelistas e outros para os pastores. E aí o Senhor distribui os dons à igreja. Nós vemos aqui a importância, não é, desta palavra, dessa carta que o apóstolo Paulo escreve para nós, ainda nos fortalecendo, irmãos, nos dando elementos, não é, para nós suportarmos as nossas dificuldades e as nossas lutas diárias. Senhor, não quero o meu sofrimento, Senhor, não quero o teu sofrimento. Senhor, não quero que você venha andar em falta de nada, pois Ele está falando aqui no texto que Ele é aquele que trouxe para nós, não é, a unidade, não é? E Ele quer que nós venhamos a andar digno segundo a vocação em que nós fomos chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Nós somos diferentes uns dos outros, pensamos muitas vezes diferentes, mas a unidade do nosso pensamento da igreja do Senhor Jesus está em Jesus. Aí acabam-se as diferenças, acabam-se os pensamentos diferentes, acabam-se, não é, os seus conceitos, terminam ali em Cristo Jesus, porque começa a nascer agora um conceito novo em nossa vida, não é? E o apóstolo Paulo está nos chamando a atenção para nós vivermos dessa forma, suportando nossos irmãos, suportando as cargas, suportando as lutas, suportando as dificuldades, as ansiedades dos nossos irmãos, da igreja do Senhor. Uns têm dificuldade para falar, outros têm dificuldade ao ouvir, outros têm dificuldades ao realizar as coisas, outros nem sequer estão pensando nisso, estão somente buscando e desejando as promessas do Senhor e não desejam estar vivendo segundo o modo que Paulo fala ali, a vocação em que fostes chamados, não é, para serem irrepreensíveis. Então nós temos todo, dentro da igreja, dentro do corpo, nós temos todo tipo de pensamentos, mas termina ali, irmãos, a nossa diferença de pensamentos quando nós embarcamos na teologia em que o Senhor Jesus coloca sobre nós, para nós mantermos alinhados segundo a sua palavra. Aí passa Ele, irmãos, a dirigir as nossas vidas. Então nós percebemos aqui que nesta carta Paulo está chamando a atenção que nós somos um só corpo, somos dirigidos por um só Espírito. E nós temos uma só esperança. Não existe várias esperanças. Existe uma só esperança. E existe um só Senhor. Existe uma só fé.
Paulo nos ensina que existe só um batismo. Paulo nos está falando ali no capítulo 4 de Efésios, que há um só Deus, Pai de todos. Então nós vimos aqui, irmãos, esses pilares elementares do cristianismo, dos pensamentos que terminam e esbarram em Jesus, resume tudo aquilo que nós devemos de fazer e cremos. Quando nós pregamos, quando nós esperamos, Ele é um único Deus. Quando nós aguardamos nele, Ele é um único Deus, Pai de todos. Quando nós colocamos as nossas necessidades nele, Ele continua sendo um só Deus, uma só esperança. Então, nesse dia que o Senhor não é Jesus Cristo, esse único Espírito que está trazendo para nós a unidade da esperança, a unidade da fé, a unidade da graça, a unidade da bondade, a unidade do amor, faça você hoje perseverar. Ajude-o a perseverar diante das dificuldades e as adversidades que você vai enfrentar no dia de hoje. Tanto em ações quanto em pensamentos diversos que vão chegar até você. Que você tenha sabedoria. Essa sabedoria esbarra em Jesus Cristo. Que você tenha sabedoria do nosso Senhor para poder discernir e ultrapassar essas barreiras. Deus te abençoe. Quero orar com você em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e eterno Criador, obrigado, Jesus, por esta manhã de terça-feira. Abençoa a tua igreja, aquela que está trabalhando, aquela que está em casa. Senhor, aquela que vai se reunir ao almoço, aquela que vai se reunir à janta. Abençoa todos eles, fortaleça, desvia todas as setas malignas do dia, aquelas que voam na madrugada, já espalhaste, mas as que voam no dia, Senhor. Estejamos atentos para todas elas e suportar todas elas em amor, como Tu nos fala através dessa carta. Eu oro e abençoo e repreendo toda enfermidade em nome de Jesus. Amém, queridos? Bom dia, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.